Você já agradeceu por não ser baiano hoje? Eu acho que você deveria agradecer por não ter nascido no estado mais violento do Merdil. Segundo o Atlas da Violência, a Bahia parece um faroeste, uma terra sem lei. Várias das cidades mais violentas do país estão lá. O estado tem uns 15 milhões de habitantes, é grande, é enorme em território, maior que a França inclusive, mas em vez de croissant e Torre Eiffel, lá tem miséria e bandidagem. E hoje eu vou tirar o elefante da sala e falar logo da fama do baiano. Dizem que eles são preguiçosos e vendo os números isso fica bem evidente. Eles ostentam um IDH ridículo de 0,691, um dos piores do Brasil. Só para comparação, até o Acre, que só tem mato e dinossauro, tá melhor no ranking que a Bahia. Além disso, a violência baiana é maior do que a do Rio de Janeiro e a de São Paulo. Em outras palavras, é mais um daqueles estados onde a única coisa que presta é a natureza, afinal tudo que o baiano toca estraga. Eu até tentei achar coisa boa sobre lá pra colocar nesse vídeo, mas me deu muita preguiça, eu tô achando que isso é contagiante. No vídeo que eu fiz sobre o Pará, me deu maior vontade de jogar lixo no chão. Então já se inscreve aí, curte o vídeo e prepara o seu acarajé, porque no vídeo de hoje eu vou te convencer a nunca visitar esse lugar. Aliás, se você for baiano e tá me assistindo, calma, eu não odeio a Bahia e nem os baianos. Eu peço que você não fique com raiva porque eu fiz uma piada com o seu estado. Fica com raiva dos problemas que eu tô apontando aqui. E é claro, muito obrigado aos membros de Realeza que são quem fazem esse canal funcionar. Dito isso, vamos lá falar da Bahia. Para começar, vamos falar das gírias do baiano e acredite se quiser, até para falar o baiano é preguiçoso, eles costumam reduzir tudo que for possível para gastar a menor quantidade de energia possível. Eu sei que nos outros estados as pessoas também fazem isso, mas na Bahia eu acho que isso é outro nível. Lá, vamos embora, eles falam umbó. O famoso oxente é a versão reduzida de ô gente. Nesse instante, eles reduzem para nestante e provavelmente você já viu um baiano falando. O sotaque deles é bem peculiar e, claro, não é um paraense da vida, mas ainda assim é engraçadinho. Ah, você é errada, parceiro. Bepa, você fala direito comigo, tá achando que eu sou o quê? Essa barriga sua é? Mas algo icônico que todo baiano fala é desgraça. Eles usam como se fosse vírgula. Serve pra tudo. Alegria, espanto, tristeza. Ô, desgraça! Que calor é esse, maninha? Eita desgraça, esse acarajé tá muito bom. Desgraça, o ladrão levou meu celular, oxente. Desgraça é aí, velho, ó. Desgraça é aí. Meu pão que eu comprei, a desgraça do rato chega e entra ali dentro, ó. E é doido que às vezes acontece uma mutação no baiano. Em vez dele ser preguiçoso como sempre, ele fala na velocidade dobrada. O Bitcoin é a única oposição possível. Cada pessoa que paga no Pix no cartão ali, você tá dando o CPF do cara para ser objeto de expurgo. Enquanto essa empresa e qualquer outra que se acha oposição não utilizar Bitcoin, eles vão ser comparsas do governo e de tudo que o governo fizer de criminoso. Já que eu falei de preguiça, eu vou aproveitar para dizer que eu nunca vi ser humano igual o baiano. Se liga nesse caso. Acharam um cidadão aparentemente desvivido num rio e chamaram os bombeiros para resgatar o corpo e o cara tava só dormindo. Oxe, o que foi que eu falei, Watson? Tá vivo, cara, velho. Tá vivo. E existem vários casos como esse. Teve um baiano que ficou preso no metrô porque ele resolveu dormir ali. Gente, eu dormi no metrô. E aí, simplesmente me prenderam dentro do metrô. Teve um baiano que botou uma rede no ônibus e deitou lá mesmo. Você não pode fazer isso não, meu. Dentro do ônibus, você não pode fazer isso não. Tem que desarmar a rede. Tá bom? Desarma aí, que é pra gente continuar a viagem aí. Hã? Eu vou dormir. Mas aqui você não pode dormir, cara. Isso é um ônibus, é um transporte. Você tá atrapalhando o pessoal aí, cara. Mas cara, quando o assunto é cidade feia, a Bahia dá aula. Começando pela capital, Salvador, que é vendida como cidade histórica, a terra do axé, cheia de cultura e alegria. E quando tu vê as imagens das praias lindas e perfeitas, você até pensa que existe esperança. Mas não, é só você olhar pra trás que o pesadelo começa. A cidade segue bem o padrão bostileiro. O centro histórico até tem charme. E quando eu digo charme, é disso que eu tô falando. Essa é a situação de Salvador. As calçadas são todas fodidas, as ruas são esburacadas, fio de energia, favela, muita favela e daí pra pior. Algumas pessoas dizem que Salvador é a Cuba brasileira, de tão pegado que o negócio tá.
Mas algo curioso é que a Bahia tem várias cidades famosas, seja por meme, seja pela pobreza, pela violência. Pega Xique-Xique, por exemplo, que virou o xodozinho do brasileiro. Uma cidade feia, pobre, isolada, mas que todo mundo ama. Embora o nome da cidade seja Xique-Xique, ela destoa muito do termo chique. Ela não é nada chique, tudo muito largado, é tudo muito sujo. Parece pra ser franco, parece um lixão. Vocês têm noção de que quando eu pesquisei Xique-Xique Bahia no YouTube, o primeiro vídeo que me apareceu foi esse. A cidade é a imagem do abandono. Pelo visto, a única coisa boa dessa cidade é o meme, porque morar aí não deve ser coisa boa não. Tem também Canudos, que foi protagonista de uma guerra no passado, e pra você que não manja de história, no passado o governo da Bahia declarou guerra a Canudos, porque a comunidade de lá não queria pagar impostos. E só por isso eu já sou fã dessa cidade. Hoje em dia, a cidade lá é atrasada, miserável. O Google Maps mal chega lá, mas eu nem vou fazer piada com ela. Nesse canal eu jamais vou desrespeitar quem sou. Enfim, cidade abandonada é o que mais tem pela Bahia. Algumas estão tão atrasadas que a população se assusta com tecnologia. Se liga nesses baianos aí vendo um drone pela primeira vez na vida. E se tem algo que a Bahia exporta para o Brasil inteiro, esse algo são influenciadores ruins. O estado pode até não ter saneamento, ser perigoso, mas ele tem um estoque considerável de gente que ficou famosa por fazer vergonha alheia. Calma, Toscaneto. Começando pelo Luva de Pedreiro, o cara que ficou famoso por gritar receba e chutar uma bola no sertão. E só isso, é só isso que ele faz. A raiz quadrada de 60 é 20, porque 20 vezes 3 é 60. Só por curiosidade, o Luva nasceu na cidade de Quijingue, na Bahia, e a Globo foi fazer uma matéria falando dessa cidade, e o máximo de elogio que conseguiram fazer foi o pôr do sol. Pois é, mano, eu falei pra você, a única coisa que presta na Bahia é o que a natureza deu. Bom, tem também o Boca de 09, um dos maiores nomes da nova geração de influenciadores da Bahia. Esse carinha ganhou fama por dirigir sendo menor de idade e por ser preto e odiar macumba. É só porque eu sou preto? Eu tenho que ser macumbeiro? Só porque eu sou preto eu tenho que gostar da macumba? Um baiano com medo de macumba? Como assim? Todo baiano é macumbeiro, é? Mas olha, esse cara, o Boca de 09, é o primeiro baiano esforçado que eu já vi na vida. Esse maluco trabalhava de Uber quando tinha 16, 17 anos. Já é difícil o baiano trabalhar, sendo menor de idade então pior ainda. E eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao Hitler baiano. Sim, esse carinha aí, o Alex Guimarães, o jovem que afirma ser a reencarnação do bigodinho, o jovem baiano que fundou uma ideologia bigodista. Cara, isso aqui é piada. Olha a cara do cidadão, velho, não dá. Mas de toda a Bahia, o influenciador que eu mais gosto é o Lázaro Barbosa. Pra quem não lembra, esse baiano parou o Brasil em 2021. O cara tinha uma ficha criminal enorme e tava tocando terror naquele ano, dando pou-pou e invadindo a casa de geral. E já que eu falei desse anjinho, eu gostaria de apresentar vocês ao Chuck. Não é esse Chuck, e sim esse Chuck, uma vítima da sociedade, ladrão e serial killer de 1,28 m de altura. Esse tampinha aí tocava o terror na Bahia, fazia o cacete a 4. E é impressionante porque, cara, na Bahia você não pode confiar nem nos anões. E já que eu toquei nesse ponto da criminalidade, vamos falar da pior parte da Bahia. Como eu disse, é o estado mais violento do Brasil. E isso é bem esperado, já que o policial baiano só prende bandido nos sonhos, enquanto ele dorme. Segundo o Atlas da Violência de 2025, o estado registrou taxas de desvivamento bem acima da média nacional. Além disso, a Bahia tem a pior média de segurança entre os estados. E tá entre os 3 com as maiores taxas de cometidos com arma de fogo. Mas a gente sabe que isso aí é fake news, né? Já que armas são proibidas no Brasil. Brincadeiras à parte, impressionantes, 85% desses não são solucionados. Ou seja, a Bahia tá no topo do ranking de impunidade do país. Se você fizer em alguém, é bem provável que não vai dar em nada. Ou seja, tá liberado, é um faroeste mesmo. Mas o que você não pode, de jeito nenhum, é fazer gracinha na viatura da polícia. Eu quero pedir desculpa à Polícia Militar da Bahia, porque eu sou pau no cu, viado, sentei em cima da viatura pra tirar foto. Eu queria sentar numa pica, eu sou um pau no cu, viado, quero pedir desculpa à Polícia Militar da Bahia. Eu sou um viado, pau no cu.
Roubos e furtos são comuns por lá e pelo menos a Bahia é bem inclusiva, é bem diversa. Lá tem mulher roubando, tem anão, tem até idoso levando vantagem. E não é só dinheiro e celular que roubam não, os caras roubam até cachorro lá, véi. E uma coisa muito triste que acontece na Bahia é a presença fortíssima de facções criminosas. Lá a parada é tão sinistra que qualquer besteirinha já é motivo para te fazer tomar um... As facções criaram várias regras de convivência por lá. Você não pode pintar o cabelo de vermelho, você não pode usar Adidas, você não pode fazer paz e amor com as mãos, você não pode fazer o número 3 com os dedos, não pode usar Nike, não pode fazer o cu com a mão, não pode fazer o número 5. No resumo, você não pode fazer nada. Tirar a foto lá na Bahia é mais ou menos assim. Ah, e lá você não pode nem comer biscoito passatempo, velho. Tá vendo esse biscoito aqui na mão do meu pivetão? Se liga. Biscoito passatempo tá colando com 2. Então é bala. É bala. É bala, não é, meu pivete? É bala. Olha lá, biscoito passatempo aqui, ó. Fazendo tudo 2. Ninguém mais do nosso lado vai comer biscoito passatempo que é alemão, aí, ó. E aí você deve estar pensando, nossa, mas o governador da Bahia não deve estar nem aí pra segurança. E eu digo que você tá muito errado, porque durante o carnaval de 2024, o governador proibiu pistola de água. Agora resolveu o problema da Bahia. Era isso que faltava, proibir pistola de água. E só uma curiosidadezinha, a Bahia é governada pelo PT, pela esquerda, desde 2007. E pra você que gosta de fazer uma comprinha na internet, muito cuidado. Na Bahia teve um casal que resolveu comprar um drone pela internet, bem de boa, e recebeu uma bomba no lugar, véi. Pois é, eu também não entendi nada. Tiveram que cercar o lugar e chamar a polícia pra desarmar aquilo com segurança. E olha, véi, os dados ruins sobre a Bahia não param. O estado tem um dos piores índices de alfabetização do Brasil. Quase 1 em cada 6 baianos não sabe ler nem escrever. E a situação das escolas na Bahia vão de mal a pior. É alagamento, é cadeira quebrada, ratos aos montes, fiação elétrica exposta, é baiano passando fome porque não tem comida na escola e nem em casa. Tem muitos mosquitos, ratos, muitos bichos, principalmente na parte dos matos, lá no fundo. Quando a gente está na aula de educação física, que cai bola, cai dentro de esgoto, passa rato e a gente corre risco até de pegar leptospirose, dengue e todo tipo de doença. Estudar na Bahia é, sem dúvidas, um desafio. Pelo menos, o baianinho médio consegue estudar biologia tranquilamente, já que ele vê cupim e mofo acabando com a sala de aula ao vivo, faz parte da aula prática. Mas cara, olha só, pensa comigo, esse é o plano perfeito. O baiano médio cresce sem educação, sem senso crítico, sem informação e acaba acreditando em qualquer discursinho bonito. Acredita em picanha, SUS de graça, defende político e acredita em comunismo. Eu tenho certeza que algum filho da puta teve essa ideia e tá funcionando muito bem. Teve até um baiano que, no auge da sua inteligência, fez uma tatuagem do presidente. Oi, você que deveria fazer isso e não faz. Meu amor é maior que o dele. Mas felizmente, mesmo com todo esse descaso em relação à educação, pelo menos os baianos conseguem aprender inglês aqui, ó. Como aprender inglês dormindo. E eu queria comentar também sobre a bandeira do estado. Olha só, pra quem não sabe, essa daqui é a bandeira da Bahia. E essa daqui é a bandeira dos Estados Unidos. Bem parecido, né? Uma parece uma versão mais simples da outra. Porque, de fato, a bandeira da Bahia foi inspirada na bandeira dos Estados Unidos. Só que eu acho engraçado porque só a bandeira que é inspirada mesmo. A Bahia não tem a prosperidade dos Estados Unidos, não tem os baixos impostos, não tem a segurança, nada de bom a Bahia tem, pra tu ver como é que as coisas são. E como se já não bastasse a Bahia ser o estado mais violento e um dos mais analfabetos do país, a Bahia também tá entre os piores quando o assunto é dinheiro. A renda média do trabalhador baiano é uma das mais baixas do Brasil, a terceira menor do país, pra ser mais específico. Só perde pro Maranhão e pro Ceará. E pra completar o
combo da desgraça, a Bahia lidera o ranking de desemprego no país. Permanece entre os piores estados no ranking de competitividade dos estados. Aliás, a Bahia é um daqueles estados que tem mais gente recebendo auxílio do que trabalhando formalmente. E mesmo a Bahia recebendo mais dinheiro do que arrecada, os baianos têm a audácia de atrasar salário de servidor público. Mas isso aí é até leve. Teve uma cidade chamada Campo Alegre de Lourdes, com 30 mil habitantes, que queria pagar 1.300.000 para artista fazer show. Uma cidade minúscula, que não tem merda nenhuma, e tudo isso enquanto a cidade estava numa situação de emergência, enquanto o povo sofria com a falta de água. E outro fato estranho é o fato da Bahia ter a maior população negra do Brasil e ainda assim votar num cara que agradece a escravidão. No fim, eu não entendo a Bahia. É um estado grande, populoso, com uma história forte, mas que parece fazer questão de dar errado. Num estado onde a violência virou comum, onde o povo acredita em político e se afunda cada vez mais nesse ciclo. Caso você não saiba, a Bahia está entre os estados com o pior retorno dos impostos à população. Ou seja, a vida dos políticos lá é uma delícia. Já a do povo, então... Só em 2022, 42 mil baianos fugiram desse paraíso incrível e maravilhoso. É isso, se você ainda pensa em visitar a Bahia, vai por sua conta e risco. Eu não teria essa coragem, mas se você tem, boa sorte. E se você é baiano e está assistindo esse vídeo, vá embora o mais rápido possível. Queria agradecer aos membros aí que fazem esse canal continuar. Eu espero que você tenha um dia fabuloso e a gente se vê no próximo vídeo. E odiamos comunistas. E eu precisei voltar aqui no final do vídeo, porque não tem como falar da Bahia sem falar do axé, o ritmo que mais toca nesse estado. Ele é como se fosse o funk do Rio de Janeiro. As letras são extremamente repetitivas e genéricas, geralmente falando de acasalar, bunda, 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 coloca, senta, e o baiano adora esse tipo de coisa. Bunda no paredão, bunda no paredão, no paredão. É impressionante, eu ouvi 6 segundos dessa merda e eu já tô me sentindo mais pobre. E lembra que eu falei que a educação lá é péssima? Pelo menos pra uma coisa ela funciona. O baiano pode até não saber ler e escrever, mas pelo menos ele aprende a dançar axé na escola. Esse gênero do axé é tão bizarro que consegue unir dois povos que se odeiam. E olha, eu tinha comentado de baiano levando vantagem, mas cara, não dá, mano. Eu vi um caso que me surpreendeu, se liga nisso aqui. Esse baiano fingiu que foi sequestrado e tentou extorquir a própria família. Olha a criatividade do cidadão. Se ele usasse isso pra uma coisa decente, a Bahia não tava do jeito que tá. E agora voltando a falar de Salvador... Lá, o que mais tem é golpe. Tem o golpe das fitinhas, onde você, bobão, deixa o baiano amarrar no teu braço e depois eles te cobram um valor bem salgado em cima disso. Tem o golpe das benzedeiras, que vão te cobrar um valor ridículo de caro por uma bênção, que elas falam que é presente, mas você tem que pagar. Tem o golpe da pintura do Olodum na perna, que o baianinho vai passar tinta guache na tua perna e vai te cobrar um valor caríssimo. Tem guia falso pra te extorquir também. A chance de você ser feito de trouxa é bem grande. E olha, eu vou mudar um pouquinho de assunto para falar de um caso engraçadinho e peculiar que teve na capital da Bahia. Durante a época de Natal de 2024, teve uma caravana com o Papai Noel e apresentações gratuitas para os baianos. Mas a população ficou revoltada porque os caminhões estavam andando rápido demais e simplesmente resolveram apedrejar o Papai Noel, véi. O baiano apedreja o Papai Noel por um motivo ridículo, mas o político que a vida dele todo dia, ele trata como se fosse religião. Não dá, mano, não dá. Deixa o like e até a próxima.